Acionando direto nossa equipe no Rio de Janeiro, Mário Dias Ferreira conosco, vai girar a nossa reportagem neste dia seguinte às cenas terríveis que paralisaram o Rio. O governador Cláudio Castro se reuniu hoje com a cúpula da segurança do Estado. Ontem, essa mega operação contra o Comando Vermelho, sobre a qual a gente falou aqui nesse mesmo horário ontem, né? Contou com a participação de 2.500 agentes, terminou com 64 mortos e se tornou assim a mais letal da história. Entre as vítimas estão 2 policiais civis e 2 policiais militares. A ação realizada nos complexos da Penha e do Alemão durou mais de 17 horas. As investigações, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio, levaram mais de 1 ano e a ação foi planejada por pelo menos 2 meses. Nas ruas, confronto entre policiais e traficantes levou, claro, pânico à população, a quem estava na cidade. Afetou demais serviços como transporte público, funcionamento de escolas, de universidades. A vida ficou completamente diferente ontem no Rio de Janeiro, apesar de a gente falar de como a violência rege um pouco da rotina de quem mora no Rio, mas ontem em particular o dia foi bastante diferente. O mais recente balanço aponta que a operação resultou na prisão de 81 suspeitos e na apreensão de 90 fuzis, além de rádios comunicadores e 200 quilos de drogas. Mário Dias Ferreira conosco, ao vivo, vai trazer todos os detalhes, movimentar os nossos repórteres espalhados pelo Rio de Janeiro, trazendo vários dos recortes do que foi essa ação de ontem. Bom dia para você, Mário, seja bem-vindo. Bom dia, Sheila, e a todos. E a madrugada de hoje parecia um breu, deserta a rua, as vias aqui do Rio de Janeiro, com uma movimentação muito baixa. Foi aumentando ali por volta de 6h20, nossos ouvintes observando nas vias expressas o trânsito voltando ao normal. Nenhum relato de tiros hoje no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, depois do caos que foi ontem, a volta para casa muito difícil. E aí dá o trabalho agora com bastante oferta de transporte, comodidade inclusive. Havia uma preocupação, todo mundo procurando a Band News FM, posso ou não posso sair de casa, o nosso papel aqui de utilidade pública, prestação de serviço, inclusive já aproveito para a gente girar a nossa reportagem circulando pelas ruas com essa percepção do Carioca, do Fluminense. Vinícius Calixto, bom dia para você. Oi, Mário, muito bom dia para você, a Sheila, a todos que nos acompanham, o Megali também, Roberta, a todos os nossos ouvintes. Olha, situação muito difícil aqui no Rio de Janeiro. Eu estou aqui num desses pontos, numa das principais vias expressas da cidade, Avenida Brasil, trecho da Penha, Zona Norte. E olha, o que eu posso ver por aqui agora, a situação de momento, pessoal, é como se o Rio de Janeiro vivesse em outra realidade que não fosse um dia útil. Era para isso aqui estar tomado de ônibus, de carros, congestionamento intenso, e não está, porque justamente as pessoas não foram às ruas hoje. Isso tudo por conta dos impactos causados nessa grande operação das polícias civil e militar nos complexos da Penha e do Alemão, pessoal, que terminou aí com 64 mortos, de acordo com a polícia, 60 desses suspeitos, mas esse número pode aumentar, pessoal, porque nós recebemos aí imagens de corpos chegando ao longo da madrugada no Hospital Getúlio Vargas, que fica também aqui na Penha, na Zona Norte, e esses corpos teriam sido retirados da área de mata da comunidade também após confronto entre criminosos e a polícia. Esse confronto que não ficou só de manhã, não ficou só à tarde, continuou à noite também. E, claro, causando muitos impactos na cidade, isso porque o Comando Vermelho, de acordo com as forças de segurança, ele tem como base operacional ali as favelas, os complexos da Penha e do Alemão. Dali que partem as ordens para as ações criminosas em todo o estado do Rio de Janeiro, não só na cidade. E, claro, para desviar a atenção dos policiais, os bandidos fizeram ações criminosas, realizaram ações criminosas em vários pontos aqui da capital fluminense. Zona Norte, foram 96 ônibus, toda a cidade, sequestrados e utilizados como barricadas, fechando principais vias. 18 bairros da capital fluminense tiveram impactos por conta de ações de bandidos. Zona Norte, Zona Sudoeste, Zona Oeste da capital fluminense. A Zona Sul foi a menos impactada, até a região central. Os bandidos colocaram ali, atearam fogo em barricadas no centro da cidade, colocaram fogos ali em caçambas de lixo para impedir a circulação das pessoas, para também desviar a atenção das forças de segurança. A Polícia Militar teve que, inclusive, suspender, segundo o próprio secretário de Estado de Polícia Militar, Coronel Marcelo de Menezes, suspender as atividades administrativas da corporação por causa de toda essa ação dos criminosos que dominam diferentes pontos aqui da cidade. Então foi uma ordem do Comando Vermelho causar todo esse terror pela cidade.
para justamente tirar a atenção desses policiais. E, claro, nós conversamos com diversas pessoas, ouvintes que passavam pelas ruas em diferentes pontos, e eles falaram a percepção deles, o que eles viam de cenários de terror. Vamos ouvir. Linha amarela aqui em Bom Sucesso, trânsito desimpedido, fluindo perfeitamente. Essa rua aqui é toda lotada de bares e tá fechado também, tudo fechado, escuro. Tá meio cidade fantasma. Comércio tudo fechado aqui no Meia. Aqui em Itaboraí é a mesma coisa, parece que é domingo, tudo fechado. E como eu disse, pessoal, impactos gigantes no transporte público. No momento que as pessoas voltavam para casa, elas não sabiam como voltar, porque não tinha mais ônibus circulando, porque os bandidos, os ônibus que passavam nas regiões, eles pegavam e utilizavam como barricadas. Também temos os relatos das pessoas que estavam tentando voltar para casa no meio de todo esse tiroteio, de toda essa violência. Estou aqui no final da Ayrton Senna, sentido linha amarela, e estou vendo bastante pedestre transitando pela via devido a essa falta de ônibus de condução, né? Estou aqui atendendo o pessoal em volta do Shopping Leblon, né? Os pontos estão cheios e não tem um ônibus na rua. Estou aqui no início da 24 de maio, já passou 4 ônibus agora, tudo para garagem. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, os fiscais dos ônibus, né, os gerentes aí das empresas, eles estavam dando ordens para que recolhessem esses ônibus para a garagem o mais rápido possível. Os ônibus que passavam nos pontos de ônibus ontem, durante o dia todo, estavam passando com a placa escrito garagem, justamente porque não podiam circular pela cidade, não tinham segurança para isso. E nós também conversamos com o porta-voz do Sindicato Rio Ônibus, representante das empresas municipais aqui, Paulo Valente. Ele falou sobre esse toque de recolher para os ônibus e também para garantir não só a segurança dos funcionários, mas também dos passageiros. O que nós tivemos foi relatos já de 2 empresas em que o pessoal passou de moto pelos pontos finais, o pessoal que é identificado como representante da bandidagem, avisando que a partir do fim da tarde teriam que recolher os ônibus, porque haveria um grande movimento aí, uma grande manifestação por parte deles aí, tipo um toque de recolher. Agora a gente fala, pessoal, dos impactos na educação e também na saúde. Só ontem, na região ali do Complexo da Penha e do Alemão e também em outras áreas, 56 escolas públicas fechadas por conta do tiroteio. As universidades federais aqui do Rio de Janeiro, o FRJ, a UF, a UERJ, a Universidade Estadual, todas elas suspenderam as aulas ontem no início da tarde e permanecem também sem aulas hoje, no período da manhã. Ainda estão estudando para ver se haverá aulas no período de tarde para a noite, né, ali no período noturno, mas de manhã essas aulas foram canceladas. Hoje, segundo o próprio município aqui do Rio de Janeiro, as aulas permanecem normal, mas claro que tudo isso pode mudar. O Rio de Janeiro, que inclusive voltou ao estágio 1 hoje pela manhã, 6 horas da manhã, o município ontem chegou a atingir o estágio 2, que é onde há a ocorrência de grandes impactos. Agora volta ao estágio 1, ou seja, muitos impactos aí em unidades de saúde também, onde 40 chegaram a ser fechadas ali em toda aquela região. Nós temos aqui também a palavra da Carolina Grilo, ela é uma representante da Universidade Federal Fluminense e ela conta para a gente os impactos na universidade. Foram 64 mortos, sendo 4 policiais entre esses 64 mortos. Ainda não se sabe ao certo, né, quantas pessoas foram feridas, mas tem um impacto muito significativo de escolas fechadas, de unidades básicas de saúde que deixaram de funcionar, pessoas que deixaram de poder comparecer no trabalho, e sem falar das vidas perdidas, né? E no meio de todo esse tiroteio, pessoal, um desses disparos, essa bala perdida, que além de ter atingido 3 pessoas inocentes de manhã cedo, um homem em situação de rua, uma mulher que estava dentro da academia, um outro homem no pé também, que foram levados ao Hospital Getúlio Vargas, também atingiu um cachorro dentro de casa, o Scooby. Ele estava com o dono dele, que nós conversamos também, é o Hélio. O Hélio contou pra gente, Hélio Fernando de Abreu, tutor do Scooby, contou no momento em que ele escutou o cãozinho dele chorando depois de ter sido atingido por um tiro. Vamos ouvir. Eles começaram a mandar tiro da mata para cima do caveirão. E na hora que isso aconteceu, escutamos sim um grito dele, do cachorro, escutamos. Foi quando minha esposa começou a chorar, gritando, acertaram o meu negão. Entendeu? Que ela chama o cachorro de negão.
Situação de momento, pessoal, é de comércio, ordem de traficantes do Complexo da Penha que fechem os comércios. A gente já conseguiu confirmar essa informação nesse momento ali no entorno do Complexo da Penha, Complexo do Alemão também, para os comércios não abrirem na manhã dessa quarta-feira, até porque a polícia ainda não conseguiu capturar o principal alvo dessa operação, o traficante Edgar Alves de Andrade, o DOCA, principal chefe aí do Comando Vermelho, que inclusive o Disque Denúncia aumentou a recompensa para as pessoas darem informação, subiu para R$100 mil, é a maior premiação desde 2000, quando o Fernandinho Beiramar também foi colocado aí como recompensa para que as pessoas dessem informações para ele. Então, há 25 anos que um criminoso não era oferecido uma recompensa tão alta atrás de um criminoso. A polícia segue com as ações, não há tiroteios no momento, mas a situação segue muito tensa, com comércios fechados ali na altura do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão também, pessoal. Volto com vocês. O clima de apreensão ainda, apesar de não ter registro desde a madrugada de tiros nessa região e também em outros pontos do Rio. A percepção de quem transita pela cidade é que o policiamento está mais ostensivo, está mais reforçado. Agora, chegam, Sheila, Roberta, Megali, muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp, fotos, inclusive vídeos, de outros corpos que teriam sido retirados por moradores, inclusive uma Kombi deixou alguns corpos ontem no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, com vítimas, e também relatos de pessoas mortas cobertas por lonas. Esse número deve aumentar, com certeza, quando forem contabilizados, por enquanto mantidos em 64 mortos, sendo 4 policiais, 2 do BOP, 2 policiais civis, 60 suspeitos, segundo a polícia. E há um atendimento às famílias ocorrendo no prédio do Detran, localizado ao lado do Instituto do IML, a partir das 8 horas da manhã. A gente recebeu essa informação agora há pouco, que será acesso ali ao IML, que é restrito à Polícia Civil e ao Ministério Público, realizando exames necessários. E também com relação a toda essa operação que foi feita aqui no Rio de Janeiro. Diante desse caos relatado pelo Calixto, que a gente trouxe aqui ontem, muitas pessoas tiveram dificuldade na volta para casa, não só porque os ônibus foram retirados, foram 71 coletivos usados como barricadas, 204 linhas de itinerários também tiveram que modificar as suas rotas, o metrô superlotado, o trem também. Agora de manhã o cenário é totalmente diferente, funcionando normal, mas algumas pessoas que moram nessas regiões nem voltaram para casa. O caso da Luana Bernardi, nossa chefe de reportagem, está aqui para trazer o caso dela, foi para um hotel, e outras pessoas também que você encontrou por lá não retornaram para as residências com medo com o cenário de ontem. Luana, bom dia. Isso, Mário, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. Diante do caos ontem, a Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade, ainda com interdições no período do fim da tarde, aí por volta de 5 horas da tarde, e também diante da preocupação, tiroteio frequente na região do Complexo do Alemão, do Complexo da Penha, muitas pessoas decidiram ficar hospedadas em hotéis. Eu fui uma delas, decidi me hospedar aqui perto do Grupo Bandeirantes de Comunicação, me hospedei em um hotel em Copacabana, na zona sul da cidade, e quando eu cheguei no hotel, vi que outras pessoas estavam na mesma situação que eu, pessoas que moram um pouco mais distantes, que não queriam voltar para casa, que estavam com medo e aí optaram por ficar em casa. É o caso da advogada Thaís Sereno, ela estava nesse hotel em Copacabana e explicou um pouquinho por que ela não foi para casa. Nós estávamos no escritório, hoje era dia de presencial, e a gente foi surpreendido, por esse clima de terror que tomou o Rio de Janeiro, e aí a empresa achou mais prudente que o pessoal que não mora perto do escritório, que mora mais distante, ficasse hospedado num hotel perto do escritório para evitar transitar na cidade com todo esse caos instalado. Teríamos que enfrentar bloqueio, passar de repente por locais que estaria tendo protesto, ônibus queimado, enfim, a gente não sabe o que poderia encontrar. Mas sem dúvida alguma passaríamos por locais que não está recomendado nesse momento. Na recepção do hotel, por exemplo, eu levei meia hora para conseguir fazer o check-in, porque havia uma demanda muito maior de pessoas que fizeram a reserva em cima da hora. Então o recepcionista falou, olha, hoje o dia está um pouco mais complicado. Então havia essa demanda maior de pessoas procurando hotel para dormirem ali perto do local de trabalho, para não terem que voltar para casa. E aí mudou a rotina de muita gente, Comércio fechou as portas mais cedo, muitas pessoas relataram aí estabelecimentos comerciais e empresas liberando funcionários mais cedo. Eu saí da siderúrgica que tem aqui na Zona Oeste, na Avenida João 23, liberaram a gente mais cedo. Eu tenho loja no Shopping Américas, no Recreio dos Bandeirantes. As lojas estão fechadas já, não sei nem se é a ordem do shopping, mas todas as lojas estão se fechando e estão indo embora os funcionários. Já dispensei os meus.
Foram praticamente todas as regiões da cidade impactadas. Em Copacabana, por exemplo, quando eu cheguei lá no início da noite, por volta de 5h30, 6 horas da noite, alguns comerciantes estavam com as portas fechadas, outros estavam funcionando só com meia porta aberta. Então, uma mudança aí na rotina. Em Copacabana, por exemplo, fica a 23 quilômetros da região do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão. Então, é uma região bem distante. E na rua, quando eu saí do trabalho, todo mundo comentando a mesma coisa na rua. As pessoas falando no celular, falando, não, a operação que terminou com morto, ou então o outro falando, o trabalho me liberou mais cedo, eu vou para casa, e todas as pessoas falando sobre um único assunto, sobre a operação que deixou 64 mortos. E além disso, né, Luana, algumas fake news também, notícias falsas começaram a ser disseminadas em grupos de WhatsApp, fechamentos de vias que nem estavam fechadas, isso causou um pânico, uma preocupação muito grande, e esse é o nosso papel, de informar, trazer a informação mais precisa possível. Só trazer uma informação aqui antes de passar para vocês, algumas companhias aéreas, como a Gol, também avisaram aos seus clientes, preocupados com esse cenário, de uma remarcação gratuita para viajar até amanhã, de forma alternativa, ou você também ter aí o seu dinheiro de volta, o cliente, por conta desse cenário. Apesar disso, os aeroportos funcionaram ontem normalmente aqui no Rio de Janeiro, não houve fechamento, uma procura um pouco mais baixa e dificuldade para pegar o transporte. Hoje a gente teve essa noção logo cedo de motoristas de aplicativo e taxistas falando que eram menos corridas. Agora a situação já começa a movimentar um pouquinho mais aqui nas vias expressas, mas o prefeito Eduardo Paes já foi às redes sociais falando que os modais de transporte estão funcionando normalmente, não há impactos agora no Rio de Janeiro. Ô Mário, você falou sobre reações nas redes sociais, a gente vai voltar ao noticiário factual, mas eu queria aproveitar então esse gancho para perguntar o seguinte: ontem, quando começou a desenhar-se, começou-se a desenhar o tamanho do que estava acontecendo no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, para pessoas que não estão próximos daí, muita gente já chegou a conclusões, né? Já começou a apoiar ou criticar o que estava acontecendo, enquanto as balas ainda voavam de um lado para o outro. Da minha parte, a única coisa que eu sabia era que havia 64 corpos no Rio de Janeiro, sendo 4 deles de policiais. O fato de haver 4 policiais mortos já era algo extremamente preocupante em relação a você chamar aquilo de um grande sucesso. E em relação aos demais corpos, eu não fazia ideia de quem fossem aquelas pessoas. Eram todos bandidos? Não sei, até agora eu não sei. Até agora eu não sei. Polícia, todos suspeitos. Todos suspeitos, mas... Então eu não estou fazendo uma crítica, mas eu vi, por exemplo, governadores como Ronaldo Caiado parabenizando o governo do Rio de Janeiro pelo sucesso da operação. Como a gente não sabia nada, os parabéns eram pelos 64 corpos. Ouvi agora há pouco o Reinaldo. Quer dizer que se fossem 128, os parabéns viriam em dobro? A percepção do carioca, o Mário, aquele que não ficou com medo de sair de casa hoje, mas muita gente entende mesmo que o Estado precisa de um chacoalhão, de ações radicais. A percepção e o apoio do carioca em relação ao que aconteceu ontem, vocês já conseguiram medir? Já deu tempo de fazer, de dar 2 passos para trás e colher essa repercussão? Eu acho que nesse primeiro momento ainda não, Megali, porque as pessoas estão muito preocupadas e tensas se podem ou não mandar o filho para a escola, se vai abrir o seu comércio, se a boataria vai se confirmar ou não, com relação ao êxito ou não dessa operação. Sempre que tem morte, claro que há uma preocupação muito grande de vítimas de balas perdidas. Eu posso trazer 3 casos, uma mulher que ontem estava na academia, foi atingida na perna, estava em Olaria, um bairro próximo ali ao Complexo do Alemão. Um outro mototaxista atingido no pé. Uma pessoa que estava num ferro velho. Então, assim, a preocupação aqui no Rio de Janeiro, nessas operações, é de você não ser alvo de criminosos, né? Ou do confronto que acontece quando a polícia chega. Então, essa é uma percepção das pessoas ainda muito preocupadas. Se foi êxito ou não, eu acho que ainda não deu para a gente mensurar essa questão, até porque sempre que há vítima, sempre que há morte, é algo que é lamentável, né? E o impacto na vida de todos, nesse cenário de guerra, que não foi a primeira vez, mas essa foi a operação mais letal, né, do Rio de Janeiro. Mário continua com a gente, mas durante a operação, uma moradora chegou a ser feita refém por pelo menos 26 criminosos que fugiam da polícia e foi obrigada a filmar a rendição dos bandidos que estavam armados com fuzis. Bagulho é tranquilidade, mano. Você esculacha. Você esculacha. Aí, ó. Vai um, vai outro. Vai, rapaziada.
Desde o início do dia, o barulho dos tiros e a fumaça vinda das barricadas provocou tensão em quem estava dentro e fora de casa. Acabou de bater uma bala no quarto da minha irmã, o mundo se acabando em bala. Ó, eu tô falando com vocês agora, ó o fundo, olha aqui. É muito tiro, ó, muito cheiro. Além dos ônibus que foram sequestrados e usados para montar barricadas, não era difícil encontrar veículos que precisavam voltar para as garagens. Versos desses ônibus, ó, tudo com a informação de garagem. Isso aí já é alguma ordem, alguma coisa da própria empresa para tirar de circulação, para não ser alvo dos bandidos. Mas são muitos. Os pontos de ônibus e estações de metrô ficaram superlotados e os problemas com transporte público pioraram, como contou o garçom Pedro de Jesus. A condução geralmente já não é boa, né? Aí quando o Rio de Janeiro acontece uma situação dessa que é corriqueira, é cotidiana, piora o que já era ruim. Cansados, os moradores do Rio se apegaram ao que ainda resta de esperança. Cada dia a gente vai vivendo, né? O que a gente vai fazer? Não tem como. A gente tem que ter esperança, né? É a única coisa que nos resta. Essas guerras e essas arruaças na rua não ajudam em nada. Não vai levar a nada, só mais caos e desespero no Rio de Janeiro, como sempre. Ô Mário, outra coisa que está muito mal parada é essa alegação do governo do Rio de Janeiro de que agiu sozinho porque teve 3 pedidos negados, né, de auxílio pelo governo federal. E isso pode ser verdade, mas a gente ainda não viu esses ofícios, né? Isso não acontece num telefonema. Isso. Né? São documentos oficiais aos quais a gente ainda não teve acesso. O que a gente tem de informação em relação a essa questão do comando da operação de ontem, Mário? Desde o início da manhã ontem, o governador Cláudio Castro e os secretários também, como de segurança, Vitor Santos, falando sobre isso, que já havia solicitado em outras ocasiões, mas o questionamento é que ontem, especificamente, nessa grande operação com 2.500 homens, não foi pedido, mesmo que houvesse uma recusa anterior, segundo o próprio governador Cláudio Castro, que foi questionado. Agora, o governo do estado acabou de mandar uma nota dizendo que todo o efetivo das polícias civil e militar continuam nas ruas, inclusive os policiais que de forma de atuação administrativa ficavam nos quartéis, nos batalhões, eles vão continuar nas ruas, o que representa um aumento de 40% no efetivo no patrulhamento nas ruas, que realmente dá para notar que estão mais policiadas nessa manhã.